Bom, turminha, vamos aqui continuar. Então, verbs. Detectar, tá? Para você, tá? Para curtir, saltar, aprender, praticar, lembrar, falar, contar. Vocabulary, então, assim, ó, cabra cega, né? Então, temos piadas, temos coral, tá? Chantes são corais. Aí a gente fala de infância, de queimada, de pessoas, né? De terra, esconde-esconde, buracos, amarelinha, batata quente. Aí, e uma série de brincadeiras. Tem aí pular corda, tem bolinha de gude, tem rimas, né? Então ele quer falar ao ar livre. Simon diz que o seu chefe mandou, tem de estátua, tem N coisas, tá bom? Então, aí procurando, claro, todas as informações sobre esse vocabulário, tá? Próxima página, ele vai ensinar para vocês o que é irregular verbs and irregular verbs. Tá? Então, regular verbs, eles recebem, ele vai começar a falar do passado, né? Então, quando o verbo é regular, você usa ed, tá? Quando o verbo não muda de forma, por exemplo, work, worked. A irregular verbs, ele tem uma lista separada. Então, são verbos que eles vão mudar a sua forma, tá? Eles vão mudar. Por exemplo, to eat, que é comer. Quando você muda ele para o passado, o it ele fica ate, tá? Então ele muda como se escreve, como se fala. O verbo to be no presente é is, are, né? Então no passado ele se torna o is vai virar was e o are vai virar were, tá? E aí ele coloca aqui algumas regras que para você aprender o passado simples do verbo regular, você deve colocar ed. Se o verbo termina com e, é só você acrescentar o d. Se o verbo termina com y, e ele é precedido de uma consoante, você vai eliminar o y e vai colocar ied e adicionar o verbo, né? E o passado, então, o passado simples, no caso que nós estamos falando, do verbo to be, como a teacher falou, é was e were. Tá? O was é para is e o were é para are. E os verbos irregulares, eles devem ser aprendidos de forma... Quando ele fala assim, learn by heart, é como se estivesse decorando, tá? Então, assim, você tem uma lista que você vai ter que estudar e ele vai te ensinar a fazer. Em seguida, ele fala assim, o exercise, write the simple past tense of the following verbs. Então, como que eu vou colocar esses verbos aqui no passado, se eu estou aprendendo agora? Então, eu vou seguir as regras. Olha aqui, ó, as regras desse quadradinho. Ah, o verbo termina com K. Eu coloco ed, porque ele é um verbo regular. Tá? To play. Ah, termina com Y. Mas ele é precedido de uma consoante? Não, ele é precedido de uma vogal. Eu preciso cortar o Y nesse caso? Não, porque ele é precedido de vogal e não de consoante. E se fosse consoante? Aí você cortaria o Y. Nesse caso, não é, é vogal. Então, é só você acrescentar o ED. E assim por diante, tá? Use dicionário, use o livro, veja lá no vocabulário no final do livro, tá bom? E o number 2, exercises 2, follow the model. Então, assim, para você seguir o modelo. Ele te dá a frase: I play tennis every day. Eu jogo tênis todos os dias. Só que ele quer mudar isso para o passado. Ele quer falar que ele jogou tênis ontem. Então, primeiro, você vai acrescentar essa palavra ao final da frase e vai mudar o verbo principal para o passado. Mudei meu verbo principal, continuo a frase e ao invés de todos os dias, every day, eu vou colocar yesterday, que é a palavrinha que ele me deu aqui. E assim você vai seguir o exemplo. Olha só, de novo, tem lá novamente o CD. Se tem um CD, eu abro o aplicativo MyJourney, entro no Book One e coloco o número 84, a faixa 84, 84 do aplicativo MyJourney. Vamos ouvi-lo, tá bom? Two, follow the model. Example, I play tennis every day. Yesterday. I played tennis yesterday. A, I enjoy the film.
Last night. I enjoyed the film last night. B. Alp studies with his friends. Last weekend. Alp studied with his friends last weekend. C. My friends are at home now. An hour ago. My friends were at home an hour ago. D. I remember some games. 2 days ago. I remembered some games 2 days ago. E. The dog digs a hole in the garden. Yesterday. The dog dug a hole in the garden yesterday. Perfeito, turma. Então, ele já vai até te dar a resposta, você vai ouvir e vai fazer desta forma que a teacher te ensinou, tá bom? Exercises 3. Então, chant é mude, né? The sentences below into the simple past tense. Então, mude as frases abaixo para a forma do passado simples. Como que muda o passado simples? Você vai pegar o verbo principal e vai colocar ele no passado e vai seguir a frase. É só pegar o verbo principal, colocar no passado. Como que coloca no passado? Igual a teacher ensinou, que é pegar o verbo principal e seguir as regras da página anterior, não é isso? Vamos ver a página anterior aqui. Olha lá, ó, essas regrinhas aqui, hein? Então, tem que seguir essas regras para você pegar o verbo principal e colocar no passado simples. Simple past tense, ok? E depois que você muda o seu verbo principal, você segue a frase. Ponto final. Reading. Reading é o texto de leitura. Também, olha lá, CDzinho 85. Vamos colocar Book 1 e vamos ouvir. Reading. When I was a child, I used to play with my friends. We spent a lot of time together. Our favorite pastime was playing different games. Our favorite game was dodgeball, but we also played other games. My friend Johnny reminded me of some of our best moments and also the worst ones. We had a neighbor that hated children, and we could not play dodgeball in front of her house. One day, while we played together, one of our friends kicked the ball towards the neighbor's house. Unfortunately, the ball hit the window and broke it. Can you imagine how mad she was? We lost the ball, and the neighbor was furious. Então, é um texto de leitura que ele vai falar de quando ele era criança, o que ele costumava brincar com os amigos dele, tá? Used. A used quer dizer costumava, não vai falar que você usava jogar com seus amigos, olha lá, né? Interpretação. A used quer dizer, no significado real dela, que costumava, era um costume, tá? E aí ele vai falar aqui sobre o que era o jogo dele, qual era o jogo, passatempo favorito, tá bom? Em seguida, exercises 1, make a list of the verbs in the simple past and change into the simple present. Então, escreva, né, faça uma lista dos verbos no passado simples e mude-o para o presente. Então, ao contrário, hein, turma? Olha lá. Você vai fazer uma lista do que você achou de verbo no passado em toda a apostila dessa unidade, né? Em toda a unidade 13. Pega lá todos os verbos que estão no passado e coloca eles no presente. Tá vendo? Então, qual que é o presente de played? É play. Qual o presente de spent? Ó, que tem o T no final. Ele tá no passado. Então, no presente, ele fala spent. Tá bom? Número 2. Write some lines about your childhood or something that happened to you during that time. Então, para você falar aqui, escrever algumas linhas sobre sua infância, tá? Alguma coisa que tenha acontecido durante aquele período de infância. Aqui eu acho legal vocês falarem sobre as brincadeiras, sobre a sua rotina, sobre os seus amigos, coisas de criança. Claro, em inglês. Personal, porque é pessoal, cada um vai fazer a sua redação, tá bom? Em seguida tem o vocabulary, como nós já vimos, vocês vão ouvir novamente, e o nosso exercício de fato, que nós estamos acostumados a fazer, que é o listen and comprehension. Então, você escuta o que o áudio está falando, olha lá, CDzinho 86, book 1, né? E entra no 13, na unit 13, e em seguida escuta o que ele está falando e escreve do jeito que você ouviu. Vamos ouvir. Listening and comprehension. Write the sentences you listen to. 1. I played with my friends when I was young. 2.
My friends went to school. They had a test. 3. My mom ate bread, cheese, and ham this morning. 4. My dad was in his office last night. 5. My dog dug a hole in the garden. Certo, turminha? Então, essa foi nossa Unit 13, tá bom? Eu acho que é interessante vocês fazerem todos os exercícios, os exercises. Tendo dúvidas, é só perguntar para a teacher. E o que for tendo dúvida, a teacher vai tirando de vocês, tá bom? Desejo para vocês uma ótima aula, bom exercício. E qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Um beijo, até mais. Bye, bye.